Olá pessoal. Olá pessoal. Bem, o que a gente viu na aula de hoje, primeiro a gente passou sobre os pontos de economia do bem-estar para falar do ótimo de Pareto e do ótimo de Kaldor-Hicks. O primeiro critério de eficiência que a gente estuda é a eficiência de Pareto. Tá? Na eficiência de Pareto é aquela situação em que é possível melhorar a situação de uma pessoa sem prejudicar do outro. Pode melhorar de todos, mas o que importa é não prejudicar ninguém. Então a palavra essencial do ótimo de Pareto é sem prejudicar outro. Tá? Então, se de repente você dá um ponto a mais para um aluno sem diminuir de nenhum outro, isso é uma melhora de Pareto. Você não prejudicou ninguém e melhorou a situação de pelo menos um. O critério de eficiência de Kaldor-Hicks, ele analisa a variação do somatório total, tá? Ou o somatório da variação, que tem que ser positivo, mesmo que efetivamente não se comprove. Então, no exemplo que eu tinha dado em sala, eu disse que uma aluna queria vender o celular por R$2.000 e eu estaria disposto a pagar R$3.000. Qualquer preço nesse meio do caminho, se a gente negociar livremente, vai ser um ótimo de Pareto, vai melhorar para os dois. Só que se o Estado decide obrigar as pessoas a venderem por R$1.500, ela vai ter uma redução da satisfação em R$500 e eu vou ter uma melhora da satisfação em R$1.500. Ou seja, houve uma variação positiva para a sociedade em R$1.000 de nível de satisfação. Pela avaliação do Kaldor-Hicks, essa segunda situação seria mais eficiente. Então, o que importa no critério Kaldor-Hicks é a possibilidade de compensar. Se é possível compensar, se eu poderia pegar esses 1.500 e compensar os 500 que ela perdeu, significa que é mais eficiente. Tá? Então, esses são os dois critérios que a economia usa para avaliar as mudanças alocativas. O ótimo de Pareto e a eficiência, o ótimo de Kaldor-Hicks. Pois bem, depois a gente passou para o monopólio. Rapidamente a gente apresentou a ideia das estruturas de mercado, que de um lado a gente tem um monopólio e no outro extremo a gente tem um mercado de concorrência perfeita. No meio do caminho tem várias outras estruturas, como o duopólio, o oligopólio, mas a maioria das realidades é um mercado de concorrência monopolista, tá? Que significa que é mais próximo do mercado de concorrência perfeita, mas tem elementos do monopólio. E quais são os elementos que a gente considera no monopólio? Bem, no monopólio a gente tem apenas um produtor, um fornecedor. E só existe um porque existe uma infinidade de barreiras. Elas podem ser legais, então a criação de uma norma que limita a concorrência. Por exemplo, o direito de propriedade intelectual, a patente, muitas vezes impede, muitas vezes não, ela impede a concorrência por uma decisão da lei. Mas também existem barreiras naturais, quando os custos são muito altos para criar uma estrutura. Então, economicamente é impossível ter concorrência. Por exemplo, água e esgoto, ou uma estrutura extremamente cara de água e esgoto para você fazer saneamento básico é muito caro, e fazer duas estruturas ou N estruturas para concorrer, além de ser muito caro, é ineficiente. Então, essas situações são chamadas de monopólios naturais, ou seja, está ligado a questões técnicas que formam os custos. Os produtos não são diferenciáveis, porque só tem um produto aqui, então a gente não discute essa questão que existe no mercado de concorrência perfeita. E um outro ponto importante é, o fornecedor, ele não é tomador de preço. Tá? O preço é uma variável que faz parte do sistema. Porque no mercado de concorrência perfeita, o fornecedor não é capaz de alterar o preço do mercado. São muitos fornecedores, então ele não é capaz. Se ele sair do mercado, não muda. E se ele fornecer o máximo possível, não muda. No monopólio, muda. A decisão da quantidade que vai ofertar vai influenciar a oferta ou o preço de mercado, o preço de equilíbrio. Tá? E aí, para chegar nas curvas do monopólio, eu fiz primeiro esse gráfico aqui, onde a gente analisou a primeira curva de demanda, que é essa azul,
E essa a gente fez uma curva linear. Se o preço for 6, a demanda é 0. Se o preço for 0, a demanda é 6. E aí eu fiz a simulação de todos os preços. Se o preço for 6, a quantidade é 0. Sempre para calcular a receita total. Vai ser o preço vezes a quantidade. Se o preço for 5, a quantidade vai ser 5 também. Como a gente vê aqui, preço 5, quantidade 5, e a receita vai ser essa área, como a gente viu. E aí vai calculando todas as receitas totais. Se o preço for 4, vai ser 8. E quando a gente transforma essa estrutura de receita total num gráfico, a gente vai ter essa parábola verde. Aqui ela representa a curva de receita total. E essa curva laranja é a curva de receita marginal, porque quando o preço, quando a quantidade aumenta, o preço diminui. Então, o que é que a gente tem aqui? Se eu reduzo o preço, eu aumento a quantidade. Então, há uma variação dupla aí para a receita. A gente tem que analisar essa compensação. Para calcular a curva marginal, e vocês não precisam fazer isso, ela vai sempre passar aqui no ponto médio, porque eu desenhei a curva de demanda como sendo uma reta. Então, só para ilustrar, eu calculei aqui a receita marginal, a receita total, e a derivada da receita total é a receita marginal. Isso a gente passou em sala, mas eu não vou discutir com vocês porque não é o principal, tá? Pode fugir do foco de vocês. Mas o que importa é que a receita marginal, que é aquela receita pela unidade adicional, como a gente cobra para todas as pessoas o mesmo preço, se o preço é mais baixo, eu vendo mais, mas eu tenho um lucro total que pode ser maior ou menor, tá? E como a gente viu aqui, a receita ela vai ter um formato de parábola. Tá, e aí nesse gráfico vermelho aqui, como foi que a gente fez? A gente desenhou essa curva laranja, que é a receita marginal, a curva azul, que é a curva de demanda, e aquelas curvas antigas que nós tínhamos visto da curva de custo marginal e de custo médio. E depois de identificar todos esses pontos aqui, eu perguntei qual seria o ponto em que o produtor pararia de produzir. E aí, para isso, a gente tem que lembrar essa relação aqui, que é válida sempre na microeconomia, que a gente vai produzir até o ponto em que o custo marginal se iguala ao benefício marginal, que é o ponto B, que é esse ponto aqui. Mas o preço não vai ser esse, o preço vai ser aqui em cima, nesse ponto D. Por quê? Porque é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar, tá? Que é exatamente onde encosta na curva de demanda. Então essa vai ser a produção do monopolista. Seguindo, a gente viu que essa região, se o preço é SP1, essa região abaixo da curva de demanda e acima do preço, a região amarela, é o que se chama de excedente do consumidor, que significa aquele conjunto de situações em que o consumidor estaria disposto a pagar mais, mas como o preço é fixo, ele paga esse preço menor. Então é uma maior satisfação para o consumidor. Como no exemplo lá acima, se eu estou disposto a pagar R$3.000 pelo celular e o preço do mercado é 2.500, eu fiquei com o celular, que vale 3.000 para mim, e mais R$500. Então o nível de satisfação que eu atingi foi maior. Foi gerado um excedente para mim. E o que importa isso para o monopólio? Como o produtor para no ponto D, existe essa área aqui verde, onde as pessoas estariam dispostas a pagar, são preços, estariam dispostas a pagar preços acima do custo marginal, mas mesmo assim não há essa produção.
essa região em verde é chamada de peso morto. É o peso morto do monopólio. Então é uma redução de satisfação para a sociedade. Por isso que o monopólio é tão mal visto, porque ele reduz a satisfação da sociedade. Seguindo adiante, a gente viu que o monopolista, em tese, ele pode diferenciar preços. E diferenciando preços, existem várias formas várias formas diversas de diferenciar preço. Ele pode, além desse P1 aqui, que a gente viu, ele pode criar outros preços, P2, P3, fazendo com que, além do preço P1 que ele vai captar todo o mercado dele, ele consegue ainda, ele pode conquistar esse excedente do consumidor para o monopolista por conta dessa diferenciação de preços. Então a diferenciação de preço, em tese, ela é proibida. Mas a gente tem várias situações na prática que permitem ou que possibilitam essa diferenciação de preço. Seja por leve diferenciação no produto, tipo celulares muito parecidos, como o da Apple, que eles têm 3 ou 4 modelos diferentes, mas parecidos. Só vamos diferenciar preço. Há outras situações de diferenciar preço de passagem aéreas, por exemplo. É exatamente o mesmo produto, mas pelo momento distinto, você consegue captar pessoas que estão dispostas a pagar mais e outras que estão dispostas a planejar mais, gastar menos. Então, tudo isso é diferenciação de preço. Além disso, a gente viu a importância dos monopólios, o direito antitrust, que é uma proteção concorrencial, ela surgiu nos Estados Unidos no começo do século XX, com o Sherman Act, que foi uma lei para coibir grandes conglomerados de conquistarem mais mercado à força. E parte das medidas anticoncorrenciais, as principais delas são fusões, algumas fusões que visam consolidar mercados ou criar estruturas verticalizar mercados. Então o nível de fornecimento que ficaria dentro da própria empresa, elas têm que ser controladas para evitar que gerem abusos do poder de monopólio, como a gente viu acima, seja com o peso morto, ou seja com a redução do excedente do consumidor. E um outro problema que existe são os acordos comerciais que criam barreiras. É muito comum terem esses acordos de fornecimento, por exemplo, para criar mais barreiras para novas empresas entrarem para concorrer. Então esses são os problemas do monopólio, mas eles também têm alguns benefícios. Existem benefícios da existência de monopólios, não só nos monopólios naturais, mas em algumas áreas específicas, como de serviços públicos, que existe um outro produto, que é o benefício social a ser considerado. Tá? Então, resumidamente, essa foi a visão geral que a gente viu na aula de hoje. Qualquer coisa, podem mandar as dúvidas. Valeu, pessoal!